Olá a todos e todas. Vou dar início então a esse vídeo comentário sobre a obra O Segundo Tratado sobre o Governo Civil, do filósofo inglês John Locke, publicada em 1690, no século XVII, um período que foi marcado por graves conflitos políticos e religiosos. Essa obra ela já foi apresentada em um seminário pelo colega Renato, na disciplina de Teoria Política 1, ministrada pelo professor Djalma, no mestrado em Ciências Sociais na UFSM, e eu farei apenas alguns comentários pontuais, mais gerais, sobre a obra. Bom, John Locke, ele apresenta né, nesse escrito a sua concepção política e contratualista. Para ele, o Estado nasce do contrato social, que seria essa relação de consentimento entre indivíduos e que tem como objetivo garantir a liberdade e as propriedades individuais. Ele difundiu, né, com isso, o liberalismo, investigando a origem, os limites e a finalidade da autoridade política. E é importante também pensar sobre o que funda, né, a legitimidade do poder político em Locke, que faz parte das determinações das condições pelas quais a liberdade e a segurança do indivíduo sejam asseguradas. O poder político, na concepção do autor, se aplica a seres livres e racionais, que lhe obedecem voluntariamente, né? Ou seja, não há um processo de coerção propriamente sobre esses indivíduos, e o objetivo é a fim de garantir os direitos naturais. Esses direitos seriam, né, a vida, a liberdade e a propriedade privada, cujo autor defende, né, a existência desses direitos desde o nascimento dos indivíduos, pois é um filósofo justnaturalista, né? Também é importante evidenciar que o poder não é uma propriedade do indivíduo, né? Portanto, ele não se herda, mas ele tem, né, o direito de exercê-lo a partir daquilo que é definido, né, dentro de um Estado civil, de um Estado político. E dentro, né, dessa concepção de direitos naturais, eles são garantidos excepcionalmente no estado de natureza, né, que é definido pela liberdade de igualdade. O autor ele entende que os seres humanos são naturalmente independentes e têm o direito de ordenar suas ações e de dispor de seus bens e de sua pessoa como bem entenderem. Mas que, obviamente, isso ocorre dentro do limite de suas obrigações, que seria principalmente, né, zelar pela sua própria conservação e pela conservação da humanidade. Pelo fato, então, do indivíduo possuir esse estado de direito, né, e de ordenar suas ações no estado de igualdade, né, há um caso em que o ser humano, né, em que o sujeito ele pode exercer o seu poder sobre o outro, que é onde, né, o Estado ele vai ter o direito então de punir, fazendo assim o executor do direito natural daquele que ultrapassa os limites das suas obrigações. Para os indivíduos, né, para que os indivíduos eles possam usufruir da natureza e exercer plenamente seus direitos naturais, é importante identificar, né, que o trabalho é o fundamento, né, da propriedade privada. E para que assim, né, e através do Estado, ele possa conservar que cada um tenha o direito de desfrutar da natureza, dada, né, em comum a todos, e que a origem, né, e o que justifica a propriedade privada, né, pelo fato dele ser um bem natural, é quando alguém exerce o seu trabalho sobre ele. Então, o trabalho, ele acaba se tornando esse fundamento principal da propriedade privada, e esse sujeito, então, ele vai adquirir, a partir desse trabalho, um direito exclusivo sobre este bem.
Então, é pelo trabalho que surge a propriedade privada, e a propriedade privada é um direito natural. Essa apropriação ela vai se dar de um lado, né, pelos recursos naturais que devem ser suficientemente abundantes para que ninguém seja lesado, né, e de outro lado que ninguém também tenha o direito de desperdiçá-lo, apropriando-se então de mais do que precisa ou daquilo que pode ser estocar, né, em seu proveito. Então tem que ser bem distribuído esse bem natural entre os indivíduos na sociedade. E para Locke, o estado de natureza ele não garante aos indivíduos usufruir dos seus direitos naturais, né? Esses direitos naturais eles existem no estado de natureza, mas não há a sua garantia. E o estado de natureza ele é inicialmente um estado de paz, né, da boa vontade e da assistência mútua e de conservação na visão do autor. Mas ele pode cair em um estado de guerra porque nele os conflitos eles são gerados pelos desejos humanos, né? E também pela falta das leis estabelecidas, que não são reconhecidas, né, por todos, pela falta de um juiz imparcial, né, e um poder de colocar as decisões em execução para conservar os direitos naturais. Então, dentro desse contexto, os indivíduos eles irão estabelecer, né, e ao mesmo tempo renunciar este estado de natureza, e por meio de um contrato social, que seria um pacto social para o autor, vão fundar, assim, artificialmente um estado civil político, a partir do consentimento. Né? E esse estado civil político para Locke é o estado liberal, né, que garante, então, os direitos naturais, a proteção interna e externa, e também acaba resolucionando os conflitos, né? Portanto, o pacto social que funda a autoridade política, e pelo pacto cada um aceita se submeter a uma autoridade política para dar segurança à sua propriedade e tem a garantia também da liberdade institucional. Cada um, então, abandona o seu poder de agir como bem entende, né, em proveito de um poder legislativo, né, e esse poder ele vai ficar encarregado, então, de estabelecer as leis comuns, e o indivíduo também vai renunciar a um direito individual de punir em nome de um poder judiciário, né, que vai mediar os conflitos a partir de então, e de um poder executivo que vai ser encarregado de aplicar essas leis. Portanto, né, essas renúncias de um estado de natureza vai ser em nome de um poder executivo, legislativo e judiciário, né, que são esses três poderes que a gente pode perceber em um governo político, em um estado político, que vai ser fundado, então, a partir desse consentimento racional dos indivíduos, e vai garantir, né, que o poder do Estado não seja absoluto e nem despótico. Ele se limita, então, a um encarceramento mínimo que permite o indivíduo usufrua dos seus direitos naturais. Bom, então, o vídeo seria esse, né? Apontando esses argumentos mais gerais sobre a obra desse autor. Fica aqui registrado, então. Até a próxima.